Nosso tema desta noite é Páscoa, Juízo e Graça. Eu lerei o texto, gostaria que a igreja acompanhasse com bastante atenção esse texto tão importante da palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras,
passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome por tua palavra. Pedimos que o Senhor possa iluminar o nosso coração nesse momento. Abre o nosso coração para entender a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus, na exposição desta mensagem. Edifica as nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Páscoa apresenta um misto de juízo e graça, condenação e salvação, morte e vida, fim de um cativeiro, início de uma nova vida em liberdade. Este é o sentido da Páscoa. Interessante que depois de mais de 400 anos, na verdade 430 anos, de muita amargura, de muita escravidão, o povo está gemendo, está clamando ao Senhor, e Deus ouve o clamor do seu povo, e a Bíblia diz que Deus desce para libertar o povo de Israel da escravidão. O povo de Israel havia multiplicado muito na terra do Egito. Quando nós lemos os finais dos capítulos de Gênesis e o início do livro de Êxodo, nós vamos perceber que José levou a sua família para o Egito e a família se multiplicou. Tornou-se muito numerosa. Mas os anos passaram e a bondade que José fez ao Egito foi esquecido pelos líderes. E agora o povo que foi para a terra de Gósen, ali no Egito, e que prosperou e que cresceu, se tornou numerosíssimo, tornou-se um problema para os donos da terra. E eles se esqueceram da bondade de José. Oprimiram o povo de Israel, escravizaram o povo de Israel. Tempo de dura serviço. Então Deus ouve o clamor do seu povo e resolve enviar o seu ungido, Moisés, para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão. Moisés, então, é o mensageiro de Deus para a libertação. E a mensagem que Moisés leva é esta: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Para libertar o povo, antes Deus resolve punir o Egito. Deus resolve oprimir aquele que oprimia seu povo. Deus resolve humilhar e reduzir a nada a idolatria egípcia, seus deuses, seus magos, suas crenças, seu líder que se parecia Deus no seu papel. Deus está libertando o povo com o braço forte. Deus está tirando o povo da escravidão e levando para a terra da promessa. E Moisés é o homem que Deus vai usar. O próprio endurecimento do coração de Faraó fazia parte dos planos eternos de Deus para surrar aquela nação opressora. Era propósito do Senhor vingar o seu povo e promover sua glória. E depois de 9 pragas avassaladoras, Deus destruiu a lavoura, Deus acabou com a saúde daquele povo, Deus tirou a moral, tirou a zona de conforto, desinstalou os egípcios, humilhou seus deuses. Depois de 9 pragas,
a última, a 10ª praga, Deus fere com gravidade o coração dos egípcios, trazendo a matança dos seus primogênitos. O que tinha para o povo de Deus, não tinha para os egípcios. O que diferenciava o povo de Deus dos egípcios, o que os distinguia, era o sangue do Cordeiro. Assim como hoje, o que nos distingue do mundo é que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. É que, mesmo tendo nascido em pecado, nós somos redimidos, somos alcançados, e nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres em Cristo Jesus. Livres para adorá-lo, para amá-lo, para proclamá-lo. Somos livres. É lamentável ver crentes que deveriam ter saído da escravidão e permanecem. Não conheceram a graça do sangue de Jesus. Então a distinção está no sangue do Cordeiro. Na porta onde tinha o sangue do Cordeiro, ali a graça era manifesta, salvando do anjo da morte. Mas onde não havia o sangue do Cordeiro, o juízo divino executava o seu propósito. E foi uma noite de matança no Egito. Inclusive, naquela noite, o filho, o herdeiro do trono, também morreu, o filho de Faraó. Todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais. Uma matança do Senhor. Deus vindica seu nome e glorifica o seu nome naquela nação. Era a Páscoa. A Páscoa tem uma mensagem própria. E precisa ser ouvida, vivenciada. A mensagem da Páscoa ou é juízo ou é graça. Não tem meio termo. Ou você está debaixo do sangue do Cordeiro, porque se você não está, você está debaixo do juízo do Cordeiro. Eu queria trazer algumas lições desse texto para nossas vidas nesta noite. Sobre essa Páscoa aqui, é um misto de juízo e graça. Em primeiro lugar, a Páscoa é o anúncio, é a proclamação do fim da escravidão e do sofrimento do povo de Deus. Quando nós lembramos ou recordamos a Páscoa nesse dia, nós estamos lembrando o fim de uma escravidão, o fim de uma vida dura, amarga, de pecado. O versículo 1º, o versículo 2º desse texto, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. O principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. O principal, o mais importante, o anúncio de uma libertação. Eu vou tirar o meu povo da escravidão. Páscoa, lembra-se, liberdade, fim da opressão, fim da escravidão, começo de uma nova geração, de uma nova nação. Até então, Israel era um povinho que andava debaixo de uma promessa, estava crescendo, havia multiplicado, mas não era ainda uma nação. É a partir do capítulo 19 de Êxodo que este povo torna-se a nação de Deus, o povo de Deus. Mas esse povo agora livre, remido, ele se torna esse povo separado para o Senhor. A Páscoa, então, ela anuncia a libertação. Só pode celebrar a Páscoa aquele que recebeu o sacrifício de Jesus em sua vida. Porque a Páscoa é para o cristão, é para aquele convertido no Senhor, que teve seus pecados cancelados, perdoados, que foi lavado. O ímpio não pode celebrar a Páscoa porque ele não entende o que é a Páscoa. Ele continua preso, condenado
dos seus delitos e pecados, inimigos de Deus. É por isso que ele vai comer chocolate e celebrar coelho, porque ele não conhece o Cordeiro de Deus que Cristo fez na cruz. Em segundo lugar, a Páscoa é a mensagem da redenção da família. Deus está trabalhando nas famílias. A partir do versículo 3, diz assim, até o versículo 4, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A família sempre esteve no centro do projeto de Deus, da vontade de Deus, e Deus estabeleceu a sociedade através da família, e assim Ele estabeleceu a sua igreja. Famílias. A Páscoa é o comunicado da salvação da família. A bênção é para mim, mas é também para os meus filhos. Como nós precisamos crer nisso, amados? Que o sangue do Cordeiro não está só sobre mim, mas que vai salvar a minha família. E como Josué, crente nesta verdade, nós vamos nos render a Jesus e nós vamos interceder para que Ele salve a nossa família. O sangue sobre a verga da porta era para livrar a família. Deus tem um compromisso em salvar as famílias, para que as nossas famílias sejam chamadas famílias benditas do Senhor. Você precisa colocar a sua família debaixo do sangue do Cordeiro. Pregue o Evangelho, interceda para a sua família, jejue por ela. Creia. Creia no Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que nos ama como famílias, famílias benditas. A salvação da família exige um compromisso muito grande dos pais, de interceder pelos filhos, de conduzir os seus filhos ao caminho do Evangelho. A salvação da família exige que os pais possam crer plenamente na palavra de Deus, de que a bênção é para nós e é para os nossos filhos. Nós presbiterianos batizamos nossos filhos porque nós cremos. Cremos que a nossa família é a família da aliança, que os nossos filhos são escolhidos e são separados para o Senhor, que eles são a bênção para este mundo. A luz do mundo está em nossas famílias, que vão para iluminar este mundo em trevas. E onde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. A comunhão das famílias é que forma a nação, a grande congregação. No versículo 3 diz assim, falai a toda congregação. No versículo 6, ele diz assim, olha, e todo ajuntamento da congregação. Quando as famílias se reúnem, formamos um povo agora, uma nação, um povo separado. Não apenas um indivíduo separado, uma família separada, mas uma nação separada, uma igreja. Deus ama a sua igreja. Famílias. A mensagem da Páscoa, então, é a mensagem da redenção da família. Terceiro, a Páscoa proclama a salvação através de um cordeiro, que foi morto, mas que está vivo. A mensagem é proclamada, a Páscoa, através de um cordeiro que foi morto. Se você tem uma memória bíblica, você vai se lembrar que um dia Deus pediu o filho original de Abraão, o filho da promessa, Isaac. E Deus falou, Abraão, você vai para aquele monte e você vai oferecer seu filho. E Abraão, obediente às promessas de Deus, em fé, a Bíblia diz que ele foi.
ele colocou a lenha sobre o animal, e eles caminharam até chegar ao monte. E chegando àquele monte, ele colocou a lenha sobre o menino e subiram. Lá eles construíram um altar, lá eles colocaram a lenha. E de repente, o Isaac olha para um lado e para o outro. Cadê o cordeiro? O pai pega, o amarra, coloca sobre a lenha, cheio de temor e tremor. Mas, em obediência, ele vai matar o menino. Eu quero dizer para você que Abraão matou o seu Isaac. Ele pode não ter cumprido fisicamente, mas ele fez isso espiritualmente. Ele não titubeou em crer, em obedecer, porque ele cria que Deus podia trazer novamente seu filho. E a Bíblia diz que no ato de matar o seu filho, Deus falou com Abraão: basta, não faça mal ao jovem. E de repente, tem um arbusto e tem um animal preso, um cordeiro. Deus providenciou um cordeiro. E o cordeiro morre no lugar do Isaac. O Isaac era representante da nação de Israel. Era a herança. Éramos nós. O cordeiro providenciado ali era tipicamente o Cristo providenciado por nós. Do verso 5 ao versículo 13, esta é a tônica. Diz que o cordeiro tem que ser sem defeito, tem que ser macho ano. Deveria retirar o sangue dele, no versículo 7, passar sobre a ombreira da porta e sobre as suas vergas. Este era o sinal de que o cordeiro foi morto. Ele precisava ser assado, ele não podia ser cozido. Ele tinha que passar pelo fogo da justiça. E aí eu me lembro do episódio de Abraão. A pergunta lá era: pai, Isaac conversando com Abraão, onde está o cordeiro? Tem lenha? O altar está pronto? Estamos aqui para cultuar o Senhor. Cadê o cordeiro? Passou alguns séculos. Passaram-se muitos anos. Mas um dia, João Batista estava no Jordão batizando o batismo do arrependimento. E de repente, a pergunta volta: cadê o cordeiro? E ele fala assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está passando. Olha o cordeiro aí. Olha o sacrifício aí, 1 João 1:29. O cordeiro da Páscoa, então, o cordeiro que foi apontado, anunciado na história, tipificado no Antigo Testamento, no ato ali com Abraão, depois executado na Páscoa, mas consumado no Calvário. Consumado no Calvário. É o cordeiro que tem que ter o sangue derramado. E o sangue do cordeiro, ele nos livra não somente do juízo, mas ele nos prepara para a eternidade. Diz o versículo 13: quando eu vir o sangue, eu vou passar sobre vós. Na casa em que eu vir o sangue nas portas, eu vou passar de largo. É Páscoa. É salvação, é libertação. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, Cristo mesmo me amou e a si mesmo se entregou por mim. O cordeiro da Páscoa
também é o alimento da peregrinação. Ele que nos sustenta na caminhada cristã até a Canaã, não física, mas celestial. Todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo que nós estamos nutridos em Cristo, de que nós temos uma vida profunda em Cristo. Cristo é o alimento da igreja. É Ele que robustece a igreja, que alimenta a igreja, que fortalece a igreja. Sem a comunhão com Jesus, você será um desnutrido neste mundo. Qual era o conteúdo da refeição? Era o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro tinha que ser assado porque ele precisava passar pelo fogo da justiça de Deus. Deveriam comer este cordeiro acompanhado de ervas amargas para lembrar que a vida no Egito, a vida no pecado é dura, é amarga, é amargura pura. O pecado não compensa, porque ele paga um salário que não é bom recebê-lo, é morte, é amargoso, os seus efeitos são destrutíveis. Ervas amargas para lembrar da escravidão. Quanto tijolo amassou, quanto barro, quanto sofrimento, quantas chicotadas o povo tomava no Egito, que opressão. E cada dia piorava, porque Faraó exigia, eu quero mais produção, mais produção, mais produção. E o povo apanhando, 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 e clama ao Senhor, dá-nos Páscoa, Senhor. Liberte-nos. Ervas amargas deveriam também se alimentar de pão sem fermento. Qualquer coisa que contamine a massa não presta. O que Deus estava dizendo aqui? Olha, muitas coisas vocês gostam do Egito. Muitas coisas vocês gostam deste mundo, mas Deus não gosta delas. Deus não tem compromisso com elas, elas não fazem parte do reino de Deus. Não coloque isso na vossa massa, porque um pouquinho dela fermenta a sua vida. Eu quero dizer para você que um pouquinho de pecado é pecado total, é morte. Só uma espiadinha, só uma permissãozinha. O pecado é um fermento maligno que leveda a massa inteira. E o pior, cresce. Um abismo chama outro abismo. Então era assim que eles deveriam tomar: cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento. Como é que deveriam participar dessa refeição? Olha, lombos cingidos, mochilinha nas costas, sandália nos pés, cajado na mão, com muita pressa. Deus tem pressa em tirar o seu povo do pecado, do mundo, da escravidão. Deus quer tirar o seu povo do Egito. Mas Satanás, ele utiliza a boca de Faraó para fazer várias propostas para deter o povo de Deus em não caminhar para uma vida santa. O tempo todo seduzindo. No capítulo 8, versículo 25, quando Moisés vai confrontar Faraó para tirar o povo, Faraó faz a proposta dizendo o seguinte: olha, sirva a Deus aqui no Egito mesmo, não precisa sair daqui. Depois no capítulo 8 ainda, 28 em diante, fique por perto. Depois ele vai dizer assim: fique os jovens. Moisés disse: não vai ficar nada, fique os rebanhos. Mas a Bíblia diz que Moisés não negocia com Faraó. O Egito não é lugar
para o povo de Deus permanecer. O Egito é um lugar de sofrimento, o Egito é o símbolo do mundo de pecado, num sistema maligno. Se você está brincando com o pecado, saia hoje do Egito. Satanás está dizendo para você, fica por aqui, não tem nada a ver. Deixa seus filhos, deixa sua esposa, não deixe nada. Santifique sua casa, sua vida, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, o seu lar, mas não deixe nada. Deus tem pressa em salvar. Deus tem pressa. Quarto, a Páscoa prega que a transição da graça para as novas gerações precisa acontecer. A transição da graça para as próximas gerações precisa acontecer. Aquilo que você recebeu, outros precisam receber. Não corte o fluxo da graça de Deus. Você é fonte, é um canal. Não interrompa isso na vida de outras pessoas. Que a graça de Deus flua através de você. Havia promessas, e há promessas nesse texto, não somente para os filhos dos crentes, mas inclusive para os filhos dos não crentes, para aqueles que eram peregrinos, estrangeiros, que poderiam ser alcançados. Queriam passar pelo rito da circuncisão, se você continuar lendo o texto. Olha, se eles quiserem participar da Páscoa, eles têm que circuncidar. Verso 45 em diante. Eles precisam se converter, tornar-se um judeu, naquele contexto. Tornar-se um novo em nascimento. Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você e para você. Verso 26. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo 14. Esse dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A nova geração que iria entrar na terra da promessa precisava conhecer as mesmas promessas. A Páscoa deveria ser celebrada de geração em geração, para que jamais esquecessem o que Deus fez por eles. Nós tomamos a ceia do Senhor mensalmente, porque nós lembramos de geração em geração o que Cristo fez na cruz por nós. E nós nos alimentamos dele dia a dia, crescemos em graça. Nós precisamos explicar para os nossos filhos o porquê participamos da ceia do Senhor, o porquê do batismo. Era possível que a nova geração se esquecesse do Deus que os livrou. Sabe por quê? Porque a nova geração não esteve escrava no Egito. Nasceu no deserto. 40 anos de peregrinação, nasceu uma nova geração no deserto. A geração que entrou na terra de Canaã não é a geração que saiu do Egito. Talvez seus pais passaram vida muito dura, muito difícil. Tempo de escassez, muitas dificuldades. Mas talvez você foi criado num berço de ouro. Seus pais trabalhavam desde os 10, 8, 10 anos de idade. Se mataram para te dar estudo, para te dar uma profissão. Muitos aqui conseguiram fazer a faculdade, os pais não tinham nem 8ª série, 4ª série. Se mataram, trabalharam na roça, trabalharam arduamente. Não tinham plano de saúde, não tinham benefícios do governo.
Tiveram sua saúde debilitada porque gastou todas as energias para preservar algo para você. E você conseguiu estudar, se formar, e depois você teve filhos, e os seus filhos hoje, nem ajudar a lavar uma louça eles conseguem. São mortos. Não ajuda os pais, imprestáveis. Não aprendeu, não conhece o Egito. Não tem gratidão, não conhecerá o Deus que te tirou de lá. Você está entendendo aí? Precisa desenhar não, né? É isso aí que o texto está dizendo. Olha, os pais passaram vida dura no Egito, morreram no deserto. Deus deu a Páscoa como símbolo de, olha, eles não podem esquecer quem é o Senhor. Porque senão eles vão entrar na terra de Canaã, vão construir suas casas, suas cidades e vão para o bacanal. Não conhecerão a Deus. A Páscoa prega que a transição da graça para as novas gerações precisa acontecer. A nova geração precisa saber o que é o êxodo. O que Jesus fez na cruz. Mas tenha cuidado. Você não pode celebrar a Páscoa do Senhor de qualquer maneira. Como você não pode celebrar a Páscoa de hoje, a ceia do Senhor, de qualquer maneira. Do verso 15 ao verso 20, diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo o primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada. E se você continuar lendo o texto, está falando de santidade. Deus não tolera o pecado. Deus é inimigo do pecado, Ele odeia o pecado, e o pecador que anda pecando se torna inimigo hostil de Deus. O rolo compressor do juízo de Deus vai passar. Deus não tolera juntamento solene com iniquidade. É por isso que tinha gente morrendo na igreja de Corinto. Ia para o culto e morria. Se você ler as histórias de Charles Finney, em muitos cultos que ele ministrava, morriam muitas pessoas. Pecado era tratado. Deus tirava. Porque é o seu salário. Deus não aceita. A congregação não pode estar levedada de pecado, encharcada do fermento maligno deste mundo. Tem que ser santificado. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração. Não o outro, o nosso. Nós aplicamos no outro a misericórdia, em nós a justiça. Nós julgamos a nós mesmos, não julgamos o outro. Porque quando nós passamos a querer julgar o outro, possivelmente o farisaísmo já entrou no nosso coração, nós somos o problema. Mas fulano, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. O fermento é símbolo do pecado que está escondido, mas que haverá um momento que vai manifestar. Quando levedar, na minha casa, minha mãe sempre fez pão. Um pouquinho de massa de manhã. Esquentava, um pouquinho de pecado escondido. Pode ser uma capa babilônica, viu, Acã? Mata o arraial de Israel. Tira o pecado do vosso meio. Livre-se daquilo que Deus odeia. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Eu quero concluir. Versículo 22. Tomai um molho de sopo. Olhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta de sua casa até pela manhã. A Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação, a fim de saber se todos os membros da família estão debaixo do sangue.
Se toda a nossa família já conhece a Jesus, já se rendeu a Jesus, não desista da sua família. A Páscoa deve nos levar a uma investigação. Quem da minha família ainda não conhece a Jesus? Porque se ele sair, a casa ali era símbolo da eclésia, presença de Deus, da habitação de Deus, da igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Quem sai do corpo de Cristo para o mundo, sem o sangue de Jesus, morre nele. Verso 22. Quem não está ainda debaixo do sangue do Cordeiro? Talvez você já esteja pensando, quem da sua família? Há uns anos atrás, Deus desafiou meu coração a começar a orar e evangelizar meus parentes. Não posso perder uma oportunidade. Além de orar por eles, Deus salva os meus parentes. Deus salva a minha casa. Eu louvo a Deus porque toda a minha família está diante do Senhor. E vira e mexe, eu questiono minhas irmãs. Como é que está aí? Nós conhecemos. O sangue está na porta? Está debaixo do Cordeiro? A Páscoa deve nos levar a um compromisso familiar. Precisamos explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós. Quem é Ele para nós? Precisamos conversar em casa. O que é Jesus para você? Você tem certeza de salvação? Já perguntou para os seus filhos? Já perguntou para o seu esposo? Como é que está a sua vida espiritual? Terrível coisa é se Deus levar ele sem uma experiência com Jesus. A Páscoa deve nos levar, enfim, à adoração. A adoração. Versículo 27. Diz que então o povo se inclinou e adorou. Após a ordenança da Páscoa, a igreja adora o Senhor. A igreja do Antigo Testamento adorou um cordeiro que viria. Nós adoramos um cordeiro que já veio, que já morreu. E como celebramos pela manhã, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, verso 18, diz assim: olha, estive morto, mas eis que estou vivo. O nosso Cordeiro reina. O nosso Cordeiro é digno de abrir os selos. E Ele tem o livro da vida em suas mãos. Conhece cada dia, meu e seu. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa noite. Que o verdadeiro sentido da Páscoa seja estabelecido no seu coração, na sua vida, na sua mente. Por isso adore o Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. É a nossa saída, a única saída. Páscoa, saída. A única. Quem passar por Ele vai achar pastagem. Quem não passar por Ele será condenado. Páscoa, juízo e graça. Graça. Juízo e graça. Essa é a mensagem da Páscoa. Juízo e graça.